Meus irmãos, a paz do Senhor, já são 11 horas da noite. Eu havia prometido para vocês uma videoaula para hoje pela manhã, não deu tempo. Hoje o dia foi corrido, eu cheguei de madrugada já de Florianópolis e ainda tive culto. Então, consegui parar agora um pouquinho depois do culto para manter minha promessa de trazer-lhes, não vou dizer um estudo, nem uma videoaula, mas uma pequena síntese da Trindade, basicamente em cima daquilo que nós havíamos tratado na segunda-feira, né? Surgiram algumas dúvidas que em alguns momentos eu fiz até algumas perguntas capciosas e não é legal isso, porque eu tenho certeza que mais gerou algumas dúvidas em relação a alguns aspectos importantes. Mas vamos lá. Conhecer a doutrina da Trindade é conhecer Deus, né? A Trindade sempre foi um tema de debate, um tema de dúvidas, né? São muitas dúvidas em cima da doutrina da Trindade que muitas pessoas têm. Desde um porteiro até um pastor, ainda há certas dúvidas a respeito da Trindade, né? São assuntos complexos que nem sempre vai nos trazer respostas definitivas daquilo que for falado, mas que pode nos abrir um leque de entendimento a respeito de uma das doutrinas mais importantes do cristianismo. Então, eu começo aqui, eu fiz hoje um pequeno esboço, eu vou tentar mais lê-lo do que falar de mim mesmo, para que não alongue demais, são bastante coisas a serem faladas. Mas imagina um mistério, um mistério que, ao mesmo tempo, ele é difícil de compreender plenamente, mas ele se revela de forma explícita, como uma verdade central que serve de base para algo. Essa é a doutrina da Trindade, porque é um mistério que se revela nas Escrituras e se revela como uma verdade fundamental da nossa fé. A Trindade é uma doutrina fundamental. Nós podemos pensar na Trindade como uma realidade que nós vemos espelhada no mundo. Como a gente vê aspectos da Trindade no mundo? Assim como a água, ela pode existir de três formas: de forma líquida, gasosa ou sólida através do gelo, mas ainda assim ela permanece sendo água. Deus se revela em três pessoas distintas, sem perder a sua essência, como sendo um único Deus. Por que nós estudamos a Trindade? Porque ela nos ajuda a conhecer Deus em sua plenitude. Ela nos permite entender como Ele se relaciona conosco. Saber da Trindade, entender a Trindade, é como nós estudarmos, entendermos e sabermos a respeito de raízes de árvores, por exemplo. Porque nós não vemos as raízes na terra, sabemos que elas estão lá e que essas raízes sustentam tudo aquilo que nós vemos na superfície. Assim, a Trindade, ela sustenta a nossa fé. Ela sustenta nosso relacionamento com Deus e também, acima disso, talvez até, ela sustenta a nossa esperança de salvação. Nós não a vemos por completo, nós não entendemos por completo por vezes, mas sabemos que ela nos sustenta como fé. Nós temos um credo, e aqui eu vou me ater ao que o credo das Assembleias de Deus define como Trindade. Tem alguns aspectos que são pensamentos pessoais, que eu tenho desde muito tempo, mas que se tornam irrelevantes quando comparados com pensamentos de grandes homens de Deus que moldaram, que formaram todo o conceito de fé que nós temos desde que aceitamos a Cristo. E a Igreja Assembleia de Deus, assim como todas as igrejas, provavelmente deve ter um credo. O que é o credo? Aquilo em que cremos, Então, o credo das Assembleias de Deus vai dizer que Deus é um, que existe eternamente em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mais do que isso, a doutrina da Trindade é um pilar da nossa fé, porque ela revela a riqueza e a profundidade de Deus em três pessoas unidas. São como que fosse um rio, que se divide em um certo momento em três afluentes, mas que continuam fluindo para o mesmo objetivo. Fazem parte esses afluentes de um mesmo rio, que flui para o mesmo objetivo, com o mesmo propósito e com a mesma essência.
Aí começo falando o que é a Trindade, a definição ou a imagem teológica da Trindade. E para entendermos a Trindade, é necessário sabermos o que significa essência e o que significa pessoa. Quando nós falamos em Deus como essência, nós nos referimos à sua substância divina, né? Que ela é única, ela é completa. Deus é único e completo, ou seja, pleno. Então essa é a essência. Deus é um, completamente divino. Já as três pessoas são formas que esse Deus, a essência de Deus único e completamente divino, se manifesta para se relacionar conosco. Aí é onde se manifesta o Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos usar um exemplo aqui prático. São como se fossem três músicos que tocam harmoniosamente uma única música. E todos conseguem entender, ouvir e sentir uma única música. Então assim, Pai, Filho e Espírito Santo são um só Deus em uma harmonia perfeita que pode ser sentido, mesmo sabendo que são diferentes aspectos, mas formam um único Deus. A Trindade significa que Deus é um em essência, mas ele existe eternamente em três pessoas distintas, sendo Pai, Filho e Espírito Santo. Como é que eu posso exemplificar isso de forma mais prática? Quando você acende uma chama, pega o isqueiro, uma pequena chama, você liga ou acende o isqueiro, ele vai surgir uma chama de fogo. E esse fogo, ele tem três aspectos: calor, luz, né, e energia. Porque a física vai dizer que o calor produz energia. Mas esses três aspectos do fogo, eles estão inseparáveis, não há como separar. Você não pode tirar o calor do fogo e o fogo continuar sendo fogo. Você não pode tirar a luz do fogo e ele continuar sendo fogo. Bem como a energia, se sair a energia do fogo, acaba o fogo. Então, os três aspectos, mesmo que diferentes que sejam, eles formam um único elemento, que é o fogo. Assim é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Se você tira o Filho, não há Deus. Se você tira o Espírito Santo, não há Deus. Se você tira o Pai, não há Deus, porque os três são inseparáveis, são indivisíveis. Então, esses três formam um único Deus, que é a essência em três pessoas. Eles são diferentes em pessoas, mas inseparáveis e completamente divinos. Como é que eu posso exemplificar a unidade e distinção de Deus? Então, eu posso trazer o exemplo da harmonia, né? Como eu disse, Deus é um, como a sinfonia de uma música, que existem diferentes instrumentos, diferentes notas, mas quando toca-se em harmonia, gera-se uma única melodia. Aí Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, vai dizer que Moisés vai falar, né? Ouve Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Então essa é a base da unidade de Deus. Ele é o único que se manifesta como Pai, Filho e Espírito Santo. E qual é a interação entre Pai, Filho e Espírito Santo? Nós vamos ver claramente isso no batismo de Jesus. Eu até vou abrir aqui Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17. Deixa eu abrir aqui rapidamente. Mateus 3, 16 e 17. Quando Jesus estava sendo batizado por João Batista no Jordão, vai dizer que, aqui a Bíblia diz, versículo 16 do capítulo 3 de Mateus: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Esse é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. No batismo de Jesus, nós vemos a interação da Trindade. O Pai fala do céu, o Espírito desce como uma pomba, e o Filho está na água. E eu vejo isso como uma peça de teatro, onde o Pai é o autor da peça, o Filho é o ator principal da peça, e o Espírito é a energia que anima e traz tona e vida essa cena inteira. Martinho Lutero vai dizer que há um só Deus, mas em Deus existe a plenitude de três pessoas coexistindo em perfeita unidade. Aí foi levantado ali, eu vou tentar aqui me ater àquilo que foi levantado como questões na segunda-feira.
o Pai é superior ao Filho, ou o Pai é superior ao Espírito Santo, ou ainda o Espírito Santo é inferior a Jesus. E nesse ponto, eu não lembro se eu falei, eu recordo algo superficialmente falando de que talvez eu tenha dado a entender que Deus Pai é superior a todos, a Filho e Espírito Santo, mas na verdade não. Por quê? Eles possuem distinções, eles possuem ações e funções distintas, mas são igualmente Deus porque compõem o único Deus. São como se fossem 3 irmãos gêmeos que recebem uma herança de um pai que faleceu, e não estou falando que Deus teve um pai, pelo amor de Deus, eu estou dizendo, vou tentar exemplificar aqui. São 3 irmãos que recebem uma herança, e cada um desses 3 irmãos tem diferentes funções para que se mantenha aquela herança recebida e que não se perca. Então cada um desempenha um papel específico. Na questão da Trindade, o papel específico qual é? O Pai envia o Filho para fazer uma ação, realizar a obra de redenção. O Filho vem e realiza a obra de redenção. Aí o Espírito Santo aplica essa obra na vida dos crentes para que nós possamos ser salvos. O versículo 30 do capítulo 10 de João vai dizer, Jesus diz, eu e o Pai somos um. Isso vai mostrar a igualdade, vai mostrar a essência. E eu vou trazer um aspecto do calvinismo aqui, João Calvino, vou usar ele como base para falar o que eu quero dizer. João Calvino vai dizer, assim como uma família é uma só em sangue, o Pai, o Filho e o Espírito são uma só essência. Não há um maior, nem um menor, mas há uma ordem e há relacionamento na sua comunhão eterna. Então não há distinção de tamanhos, há distinção de funções. Outra pergunta, Jesus foi criado por Deus Pai? Jesus foi criado pelo Espírito Santo, foi criado também? Se nós entendemos que Deus é uma só essência, como poderia um criar o outro? Foi outra, eu acho que eu fiz essa pergunta como uma pergunta capciosa na segunda-feira e me arrependi de tê-la feito. Não, o Pai, o Filho e o Espírito Santo não há um maior ou menor que o outro. E muito menos um ou outro tenha criado, um criou, outro depois, enfim, não, são eternos. Como posso exemplificar isso? O tempo se divide em passado, presente e futuro. O passado não criou o futuro, e o futuro não criou o presente presente não foi criado pelo passado e assim por diante. Simplesmente existem. E tanto um aspecto quanto o outro define o que é tempo, sem que um crie o outro. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são eternos e sempre coexistiram. Como foi que passou a existir de fato Deus? Foi o que eu falei segunda-feira, Deus criou o tempo. Então, o que vou dizer quando surgiu qualquer coisa? Não há como imaginar qualquer coisa disso, Eu só vou ver o que está escrito em João capítulo 1, versículos 1 ao 3, que vai dizer, no princípio era o verbo, e nós já falamos nas 2 aulas passadas que o verbo aqui significa Jesus, o verbo, logos encarnado, E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus, o verbo, participou da criação e ele sempre existiu antes de qualquer outra coisa. Aí Agostinho de Hipona, se não me engano, nós citamos ele na aula passada e vai dizer, o Pai não é anterior ao Filho, nem o Filho é anterior ao Espírito. Eles coexistem como as 3 pontas de um triângulo, cada uma igualmente parte de toda a essência. Aí Hebreus capítulo 3, versículo 8 vai dizer, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, confirmando a eternidade de Cristo. Aí entra um aspecto que me fez antecipar essa aula. Por quê? Tem questões que eu tenho entendimento que em algum momento da minha vida eu defini algo a respeito daquilo que eu estudei, que eu aprendi, do que eu ouvi. Só que aquilo que eu penso não necessariamente é uma verdade absoluta e também, por vezes, não vai de encontro com o que há o consenso na maioria dos teólogos. Mas é um pensamento meu que não vai mudar minha salvação porque eu não vou deixar de fazer qualquer coisa, aquilo de acordo com o que a Bíblia diz. Eu tenho alguns pensamentos que são meus, alguns entendimentos meus, e que na medida que você for se aprofundando na questão teológica, você vai criando seus próprios conceitos, seus próprios pensamentos, e eles não necessariamente são donos da verdade. O que eu quero dizer? Foi perguntado, quantos tronos haverão no céu? Eu mesmo devo ter perguntado isso como mais uma pergunta capciosa, que eu vou parar de fazê-las. Existe o meu entendimento,
que eu falei na segunda e não vou repeti-lo hoje. Porque o credo da Igreja Assembleia de Deus, a maioria dos teólogos assembleanos e pentecostais, protestantes, traça um pensamento que, embora seja maioria, não é unânime, e o meu pensamento particular nem sempre é fazer parte do que a maioria pensa. Mas sendo a maioria, é mais aceitável, menos passível de discussões, menos passível de debates e menos possibilidade de algum momento da vida surgir uma apostasia, né? Ou uma heresia, que seria ainda tão prejudicial quanto a apostasia. Mas vamos lá, o que a Bíblia diz sobre a questão de tronos? Nós vamos ver mais latente isso em Apocalipse, capítulo 3, versículo 21, onde Jesus vai dizer: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Dá a entender aqui que é um único trono. Um único trono que vai simbolizar a soberania e a unidade de Deus, porque o trono representa a autoridade, e no caso aqui a autoridade divina, e o Pai e o Filho compartilham de uma autoridade. Se compartilham de uma autoridade, logo, entendemos que há um trono só compartilhado por Deus Pai e Deus Filho. Como é que eu posso exemplificar isso mais fácil? Imagine que há um reino, o Brasil é um reino imperialista, onde há um rei e seu filho é governante tanto quanto o rei, não distinguem funções, poderes, apenas funções, então eles não têm dois tronos e têm um só. É mais ou menos o que é entendido na teologia aqui, na maior parte dos teólogos protestantes pentecostais, que é um único trono. Aí Matthew Henry, que é um teólogo, se não me engano alemão, ele vai dizer que o trono de Deus é único porque, sendo único, ele vai manifestar a unidade, simbolizar a união que há no seu governo. Então o Pai e o Filho compartilham essa majestade, ou seja, o mesmo trono. É unânime? Não, não é. Há grandes teólogos que pensam o contrário, que existem dois tronos, um do Pai e um do Filho, e o Espírito Santo não precisa de trono porque ele habita em todos os lugares. É a essência, né? Mas não é maioria, não sendo maioria, vamos pela maioria. A maioria diz que existe um único trono compartilhado entre Deus Pai e Deus Filho. Quando vamos ter certeza? Chegando no céu, com muitas das nossas questões. Outra questão levantada, nós vamos ver Pai no céu quando subirmos, vamos ver o Espírito Santo. Aí há mais alguns aspectos divergentes. Eu não vou entrar em divergência, não vou entrar em bola dividida. Eu vou, de novo, com a maioria, respeitando o nosso credo. No Antigo Testamento, nós vemos Deus manifestando para Moisés, passando de costas numa fenda na rocha. E Moisés já não resistiu à presença de Deus ali. Ali era físico, ele poderia ver, mas simplesmente era tão forte que ele não pôde fixar os olhos. Mas quando Jesus veio na Terra, ele foi encarnado, recebeu uma forma física como a minha e a sua, e quando ele sobe aos céus, essa forma física encarnada é glorificada, sendo assim um corpo glorificado e estando no céu. Entende-se que, quando nós subirmos ao céu, veremos fisicamente, tocaremos fisicamente apenas no Cristo, o Filho, porque o Deus Pai é Espírito, e o Espírito Santo é Espírito, e não tiveram um corpo físico, não por não poder, por simplesmente não haver necessidade, e que permanecerá sendo assim nos céus, nós não vendo Deus, nós não vendo o Espírito Santo, havendo apenas o Filho, mas, contudo, sentindo Deus, experimentando Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, como algo tangível, palpável, apenas não visível com nossa imagem. É o que se entende. Aí Mateus capítulo 5, versículo 8, vai dizer que bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Verão como? Na pessoa de Jesus Cristo e tangível, sentindo na essência, Mas como eu vou exemplificar isso melhor? Imagine que eu estou numa sala iluminada em que eu vejo uma lâmpada em cada lado aqui, estou vendo a lâmpada, eu sei que essa lâmpada é alimentada por uma energia para estar acesa, é alimentada por essa energia, ela produz a luz. Então, leva-nos a entender que é assim, tá? Vou tentar exemplificar isso. Você, embora não veja
Deus, você vê a iluminação vinda dele, você vê a lâmpada que é Jesus Cristo, e você sabe que a energia que abastece ligada é o Espírito Santo. Eu acho que é mais fácil de explicar isso. É como se fosse uma lâmpada onde a parte física é Jesus Cristo, a luz dela é o próprio Deus, e a energia que a ligou é o Espírito Santo. E Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, vai dizer que nós veremos Cristo em sua glória, enquanto a presença do Pai e do Espírito Santo será sentida em cada parte do céu, na sua essência, de forma tangível, até, mas não física de carne e osso como nós. Quais são as bases bíblicas para a Trindade? Porque tem gente que não acredita na Trindade, né? Então, João capítulo 14, versículos 16 e 17, vai dizer que Jesus, antes de ir para o céu, ele diz para os seus discípulos: aí eu rogarei ao Pai, a primeira pessoa da Trindade. Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e não conhece. Mas vós o conhecei, porque habita convosco e estará com vós, em vós. Então ele fala, Jesus, a segunda pessoa da Trindade, fala da primeira, que é o Pai, onde será rogado, e o Espírito Santo, o Consolador, que será enviado. Aqui já é as três pessoas da Trindade, vinda da própria declaração de Cristo. Aí quando nós encerramos o culto, nós recebemos ou ministramos a bênção apostólica, né? 2 Coríntios 13 e 14, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Amém, nós dizemos. Aqui Paulo está nos dando uma visão da Trindade, onde Jesus concede a graça, e ele já concedeu morrendo na cruz do Calvário. O Pai nos ama e por isso enviou Jesus para morrer, nos concedendo a graça. E o Espírito Santo nos mantém unidos. É mais um aspecto da Trindade evidente na Bíblia. 1 João, capítulo 5, versículo 7. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, ou o Verbo, ou o Logos, o Logos, né? E o Espírito Santo. E esses três são um. Isso, palavras do apóstolo João, em 1 João 5 e 7. Então é uma declaração direta, clara, da unidade que há entre Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Como eu disse, eu já usei aqui a chama como exemplo, já usei aqui a lâmpada como exemplo, agora vou usar o sol mesmo, que ilumina, o sol aquece a terra e o sol revela todas as coisas no claro. Então o Pai é a fonte nesse caso, o Filho é a manifestação visível daquilo que a gente vê, e o Espírito Santo é o calor que nós sentimos. Assim a Trindade se manifesta na criação e na redenção da nossa salvação em Cristo. Gênesis 1 e 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui, quando a gente vê uma expressão façamos, é plural. E mais do que plural, é uma ação conjunta. Se fosse divisível, né? Poderia ter dito, vou fazer conforme a nossa imagem. Então é uma ação única, embora tenha mais uma ou duas pessoas com ele. Mas o façamos é plural, e uma ação conjunta mostrando a união e a comunhão dentro da própria Trindade. Agora, na vida cristã, o que influencia a Trindade? Primeiro, na comunhão com Deus. A nossa vida espiritual, e uma vida espiritual só é saudável quando nós oramos. E quando nós oramos, eu falei já nas umas duas ocasiões nas nossas aulas, que nós oramos ao Pai, em nome do Filho, pelo poder do Espírito Santo. Nós vamos poder, de novo, exemplificar aqui como uma harmonia, né? Uma harmonia em que sentido? Vou usar um time, não vou nem usar falar futebol, é só um time. Onde no time há um técnico, há um capitão do time e há o próprio time jogando, né? O Pai aqui é o técnico, ele nos ouve, nos orienta. O Filho é o capitão do time, que intercede a nosso favor. E o Espírito Santo é a energia desse time que faz vencer. Cada um vai desempenhar um papel essencial na nossa caminhada de fé. O Pai nos orientando, o Filho intercedendo por nós e o Espírito Santo nos dando força para continuar a jornada. E isso vai exemplificar que toda a Trindade está envolvida na nossa comunhão com Deus, a essência. Um exemplo de unidade de amor na Trindade. Aliás, a Trindade nos serve de exemplo para muitos aspectos e principalmente a forma como nós somos como igreja de Cristo. Envolvidos em amor, em união e em cooperação em Cristo. E aí João 17, 21, Jesus vai orar, vai dizer, Senhor, para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós para que o mundo creia que Tu me enviaste.
Então ele prega a união. A relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um padrão de união que nós devemos ter. União, amor, que nós devemos buscar e mostrar ao mundo. E a Trindade vai agir como exemplo perfeito de como os membros de Cristo devem viver em harmonia, servindo uns aos outros com humildade e com amor, para levar o Evangelho a todos que necessitam. Volto a dizer de música aqui, né? A igreja, nós somos como músicos de uma orquestra que tocamos diferentes instrumentos, mas produzimos uma única melodia harmoniosa, para que tenha efeito em quem ouve. A igreja é assim, cada um deve fazer uma coisa específica para que o conjunto seja feito em prol do reino de Deus. Então a unidade vai nos ensinar que, embora sejamos muitos membros, nós devemos ser unidos em Cristo como um só corpo, como 1 Coríntios 12, versículos 14, 12, 13, 14, 15 de 1 Coríntios vai dizer. Agora, a doutrina da Trindade ela não pode ser vista apenas como teórica, mas sim prática, porque ela nos revela que quando nós seguimos a Cristo, recebemos o amor do Pai e a presença do Espírito Santo em nós. Aí Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado por Cristo. Então isso significa que o Pai nos ama, o Espírito Santo nos redime, o Filho nos redime e o Espírito Santo nos fortalece todos os dias. Então, volto a falar do sol. O Pai é a fonte do calor. O Filho é a luz que ilumina todo o caminho. E o Espírito Santo é o calor que nós sentimos para viver em fé e obediência. Para finalizar, eu preciso aqui falar a respeito da oração e da comunhão com Deus. Porque a oração ao Pai, em nome do Filho e pelo poder do Espírito, nos lembra que a nossa comunhão é trinitária com Deus. Quando nós oramos, o Espírito Santo nos ajuda a orar. E Romanos 8,26 vai dizer isso. Até tem uma música aí da Fernanda Brum, Romanos 8,26. Aí o Espírito Santo vai nos ajudar a orar, Jesus vai nos interceder por nós, conforme Hebreus 7,25, e o Pai nos ouve com amor paternal para agir por nós. É como uma família que age em harmonia. O Pai nos recebe como seus filhos amados, o Filho nos recebe como seus irmãos, nos mostrando o caminho, e o Espírito Santo nos ajuda a permanecer no caminho. É como se fosse uma corda feita de 3 fios entrelaçados. Nossa comunhão com Deus ela é fortalecida pela união com o Pai, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que atuam juntos para nos sustentar. Eu creio que é isso, não posso me alongar demais, já ficou muito longo esse vídeo, mas vou finalizar aqui com uma citação de um dos autores mais conhecidos aí na atualidade, o C.S. Lewis, que ele vai dizer: em Deus, nós conhecemos não uma única coisa estática, mas uma coisa dinâmica, uma vida. Deus é uma dança em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem em amor e alegria eternos. Sem isso, nós não vamos ser salvos. Essa é a nossa crença. Eu espero que tenha me feito entender nesses 28 minutos e por isso eu disse que preferia fazer em videoaula para não tomar muito tempo na próxima aula, os assuntos são longos. São questões complexas, vamos ter certeza absoluta apenas quando chegarmos no céu de tudo que nós pregamos e vivemos, mas são interessantes e pertinentes para o nosso desenvolvimento ministerial e nossa comunhão com Cristo. Eu estou extremamente contente em estar com vocês nessas aulas, porque eu saí da zona de conforto, tenho que voltar a estudar mais para poder ministrar algo. Está sendo muito bom para mim, bênção mesmo, e eu espero, na medida das minhas limitações, atender aos anseios de vocês, para que vocês aprendam da palavra do Senhor e sejam por ela edificados, e que surjam dentro dos nossos aí professores, pastores, pregadores, mestres, homens e mulheres e afins, cheios de Deus e com conteúdo para apresentar. Eu me coloco à disposição, inteiro dispor. Qualquer dúvida pode me chamar no privado, vai ser sempre uma honra falar e estar com vocês e trazer algo que possa lhes edificar a sua vida em Cristo. Muito obrigado pela paciência ter aguentado esses quase 30 minutos, falando de uma forma até monótona. Talvez nem todos chegaram até aqui, mas você que chegou, muito obrigado, que Deus abençoe abundantemente a sua vida.